libertação do povo de Israel. E a última das pragas, aleluia, que Deus enviou para a libertação do povo de Israel foi, amém? Aleluia, a passagem, amém? Né? A passagem do destruidor. Isso, é muito forte. Quando eu li essa palavra, aleluia, me veio a memória no livro de Malaquias, amém? Que o Senhor manda, aleluia, que o servo dele venha fazer o quê? Ser fiel a ele, como ele gosta de falar, amém? Nos dízimos, as ofertas, amém? Porque o Senhor, aleluia, para que o Senhor o livre do destruidor, amém? A gente, aleluia, pode ver, né? E pode notar, amém? E talvez você pode dizer, aleluia, mas o destruidor não é algo do maligno, amém? Mas nós sabemos que quem manda em tudo é Deus. Porém aqui, aleluia, Deus ele vai enviar o mensageiro, o anjo destruidor, para destruir, aleluia, todo o primogênito, aleluia, que estiver no Egito, amém? Pode ser também, aleluia, poderia ser também os primogênitos de Israel, se eles não passassem o sangue sobre a ombreira do portal. Então o mandado de Deus, aleluia, para Moisés, era que todo o povo de Israel, naquele dia, naquela noite, passasse, né, com isopo, aleluia, uma espécie, amém, de esponja, aleluia, colocasse sobre a bacia de sangue e ungisse as portas, amém, com sangue, aleluia, do cordeiro, matasse o cordeiro, aleluia, e assasse o cordeiro e comesse o cordeiro, e o sangue passasse sobre as ombreiras da porta, amém? Aquele sangue, aleluia, faria menção do que? O sacrifício do cordeiro, amém? E o sangue seria como uma marca, aleluia, e quando o destruidor passasse pelo Egito, não consumisse nenhum dos primogênitos de Israel, amém? Então quando, aleluia, os primogênitos, aleluia, quando o destruidor, que é o anjo do Senhor, passou, aleluia, pelo Egito, a Bíblia diz o quê? Que não consumiu, aleluia, nenhum dos primogênitos de Israel, amém? Por quê, pastor? Por causa do sangue do cordeiro, amém? Por causa da marca, aleluia, que foi colocada sobre o umbigo da porta, que significava, aleluia, que aí haveria algo da parte de Deus, aleluia, que o sangue do cordeiro que estava sobre aqueles umbrais, aleluia, significava, amém, que o anjo não poderia destruir ninguém, nenhum primogênito daquela família, amém? Então todo o povo de Israel, aleluia, ele vai e faz aquilo que Deus manda fazer através de Moisés, amém? Aleluia, e esta é a primeira Páscoa para os judeus, amém? Então todo o povo judeu ele vai e faz isso, aleluia, e Páscoa significa livramento, amém? Aqui Deus livra o povo de Israel, aleluia, das mãos do Egito, das mãos de Faraó, aleluia, e quando acontece isso, a Bíblia diz que Faraó libera o povo do Egito para ir embora para a terra prometida. E a gente sabe que no percurso de que o povo de Israel é liberado, aleluia, para a caminhada até a terra prometida, ainda assim Faraó persegue Israel, amém? Ainda assim Faraó persegue Israel, louvado é o nome do Senhor. Mas esse acontecimento, louvado é o nome do nosso Deus, era um acontecimento que todo o povo de Israel, aleluia, pudesse levar, amém, em memória e fazer todos os anos das suas vidas, aleluia. E quando o povo e os filhos do povo começassem a perguntar o que é isso, e eles vão dizer, é aqui, amém, que simboliza a libertação, aleluia, do povo de Israel do Egito, amém, aleluia. Isso, essa Páscoa, ela da onde? No Antigo Testamento, amém? No mundo, né, se faz o quê? Pega-se um coelhinho, aleluia, né, um bolinho, um ovinho. Quem comeu um bolinho de Páscoa hoje? Amém? Glória a Deus, né? Não é ruim um chocolatezinho, né? Amém? Aleluia, amém? Mas o significado maior da Páscoa, aleluia, não é um coelho, não é um chocolate, aleluia, não é um bolo, aleluia, de chocolate, não é um ovo de Páscoa. O significado maior da Páscoa, aleluia, é o que? É a morte de Jesus, é o sacrifício de Jesus, aleluia, em prol da nossa vida, amém? É o sangue do cordeiro, aleluia, que veio para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz o que? Conhecereis a verdade vos libertará, amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
sangue, aleluia. Através de Jesus, aleluia, é que acontece a libertação do seu servo, aleluia, daquele que teme a Ele. Por isso Paulo, ele vai dizer, aleluia, no livro de 1 Coríntios, que nós lemos há pouco, aleluia, né? Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 5, vai dizer para nós, versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, aleluia, nessa nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando Paulo, aleluia, ele fala disso aos irmãos daquela igreja, aleluia, há poucos dias se comemorou a Páscoa em Israel, amém? E os judeus, como é de costume, aleluia, eles, uma semana antes de comemorar a Páscoa, eles fazem uma varredura nas vossas casas, eles limpam tudo, aleluia, para que não haja nenhum resquício de sujeira, amém? Eles se preparam para o momento da Páscoa, aquele momento é especial para eles, aleluia, eles se preparam para esse momento da Páscoa, porque, aleluia, o nosso Deus mandou que eles fizessem memória até, aleluia, né, uma memória perpétua, ou seja, aleluia, que nunca se acabasse, aleluia, amém, significando o livramento do povo de Israel do Egito. Então, uma semana antes deles comemorar a Páscoa, eles se purificam, amém, eles fazem uma limpeza nas nossas casas, aleluia, eles deixam tudo limpinho para esse momento. Para nós, aleluia, amém, que somos também servos de Deus, a Páscoa ela se dá através de quem? De Jesus, o verdadeiro Cordeiro, aleluia, que morreu por nós, que sacrificou, aleluia, pela nossa vida, amém? Então Paulo está falando para os irmãos, aleluia, de Coríntios, amém? Que não bastava só eles se preparassem, que não bastava só eles, aleluia, né, limpar as vossas casas e não limpar os vossos corações, amém? Haveria naquele momento entre os judeus, naquela época, os irmãos, amém? Né? Que eles, aleluia, se preparavam as suas casas, as suas vestes, porém eles estavam com o coração, aleluia, sujo. Eles não tinham, aleluia, né, uma limpeza verdadeira do seu coração. E Páscoa para nós, aleluia, significa limpeza, purificação da nossa vida, da nossa alma, aleluia, amém? Páscoa significa nós analisarmos a nossa vida, aleluia, e se há algum, aleluia, resquício, como diz a palavra, amém, algo que é do mundo, aleluia, amém, na nossa vida, nós devemos nos limpar, amém? A Páscoa significa isso para nós, aleluia. A morte de Jesus significa isso, aleluia, a limpeza da nossa vida, o sangue de Jesus derramado sobre a cruz significa isso, o sangue do Cordeiro imaculado significa isso. Quando, aleluia, João Batista olhou Jesus, aleluia, vindo em sua direção, o que foi que João Batista disse para Jesus? Alguém sabe? Amém? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Quando ele olha Jesus pela primeira vez, aleluia, ele está com seus discípulos, louvado é o nome do Senhor, ele vai dizer, aleluia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Então a morte de Jesus, aleluia, significa muito para nós, igreja, amém? E a Páscoa, aleluia, que os judeus comemoram, amém? Aleluia, né? E a Páscoa que nós comemoramos, aleluia, é o evento da sua morte e da sua ressurreição, amém? A gente sabe que Jesus morreu, mas também Jesus ressuscitou. Jesus não está preso no madeiro, amém? Jesus não está preso, aleluia, pendurado no madeiro, Jesus está vivo, amém? Né? Quando você olhar alguém pendurado no madeiro e dizer que é Jesus, não é. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, amém? E é esse Jesus que nós servimos, e só através de Jesus, aleluia, é que nós também poderemos chegar a Deus, amém? Então, aleluia, né? Paulo, olhando para os irmãos, ele vai dizer, aleluia, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então os judeus, eles faziam isso, antes de que eles viessem a comemorar a Páscoa, eles faziam toda uma preparação, amém, para que não houvesse nenhuma sujeira nas suas roupas, nas suas casas, aleluia, porém, havia sujeira onde? Nos seus corações. E
não com fermento velho, aleluia, mas com algo novo, amém? Que nós devemos, aleluia, deixar tudo aquilo que nos impeça de ter uma comunhão genuína com Jesus, aleluia, e nos limpar verdadeiramente. Ele vai dizer, aleluia, no versículo de número 7, alimpai-vos, pois, de fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, amém? E ele vai dizer ainda mais, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, amém? Quem já foi padeiro sabe que o fermento ele faz toda a diferença no pão, faz, irmãos? Amém? Um pouco de fermento que acontece, o pão ele cresce, ele enche, amém? Né? E o fermento aqui, que a palavra está falando para nós, não é o fermento que se coloca no pão, amém? É o fermento da maldade, é o fermento do pecado, aleluia, é o fermento, aleluia, que pode levar o homem a se distanciar de Deus, amém? Então por isso o Paulo está dizendo, é necessário não limpar só a casa por fora, mas limpar também por dentro, amém? Então o sacrifício de Jesus, a verdadeira Páscoa, traz para nós o que? Né? Uma lição de vida, e que nós devemos, amém, analisar e nos purificar de todo o coração, de todo o mal, amém? Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Tem gente que gosta de comer um ovinho de Páscoa, aleluia, né? Um bombonzinho garoto, amém? E outros bombons, amém? Mas o verdadeiro significado não é esse, igreja, amém? O verdadeiro significado, aleluia, é estar limpo de todo o coração, é receber Jesus, aleluia, de coração limpo. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? A Páscoa significa, amém, passar, aleluia, da marca, ou seja, né, no verbo radical quer dizer passar da marca. É alguém, aleluia, que deixou a sua vida velha e agora vive com Jesus, amém? É alguém que tirou, aleluia, né, o fardo da sua vida e agora vive com Jesus, amém? No livro de 1 Pedro, aleluia, no capítulo de número 1, versos 18 e 19 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou com ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver por tradição, recebemos os vossos pais, amém? Mas com o processo de sangue de Cristo, aleluia, que foi derramado, amém, sobre o madeiro, amém? A gente não foi comprado, aleluia, né, com prata e nem com ouro, amém? Mas através do quê? Do sangue de Jesus, amém? O sacrifício vivo de Jesus, aleluia, sobre a cruz, que nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui nesta noite, amém? Então que nós possamos analisar e refletir que a Páscoa significa isso, amém? A Páscoa significa a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição, amém? A morte de Jesus, mas também, aleluia, a sua ressurreição. Quando os discípulos, aleluia, eles vão até a cova, aleluia, o que acontece? Jesus não está mais lá, amém? E alguém diz para eles, olha, esse homem que vocês procuram, ele já não está mais aqui, ele vive, amém? Então o Deus que nós servimos é um Deus vivo, igreja, aleluia. Então fiquemos com esta palavra nesta noite, e que possamos analisar, aleluia, e refletir que a verdadeira Páscoa, aleluia, é nos limpar, é nos purificar de tudo aquilo que possa nos afastar de Deus, amém, e viver em comunhão verdadeira com Deus, amém?